Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, só fazendo uma atualização aí, uns dias atrás eu postei um vídeo fazendo integração aí de uma câmera, né? Até então eu tava estudando, tava em estudo a parte ali do funcionamento dessa câmera, né? Eu já faço instalação aqui na minha região, sei como que funciona, né, a questão da instalação, configuração ali do aplicativo e tudo mais, mas até então a parte de programação, né, aquela parte ali mesmo de fazer integração, desenvolver mesmo um software que ele consiga fazer uma comunicação com a câmera, até então eu não tinha ciência ainda, né? Tava estudando, como eu disse, e fiquei mais de um mês estudando como que eu ia fazer essa integração, né? Quais os requisitos. Pesquisei bastante, quebrei muita cabeça. Eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo o que aconteceu. Como vocês estão vendo aqui, a tela aqui da pasta, né, do meu XZ que eu desenvolvi utilizando o Lazarus, tá? Até então eu achei que não seria possível, né, mas com a questão aí de muita persistência eu consegui aqui com Lazarus. Utilizei Python, não deu certo de forma alguma. Inclusive pesquisei, não acha nada a respeito disso. E eu vendo um vídeo, foi até no Instagram, de um programador lá, ele mostrando lá uma solução que ele desenvolveu para o cliente dele, que funciona da seguinte forma: acho que é no quiosque, e ele desenvolveu um código lá em Python que consegue acessar essas câmeras e consegue fazer o replay ali dos lances, e até as câmeras estão até instaladas lá numa parte lá desse quiosque, se eu não me engano nas quadras de areia, se eu não me engano, 2 câmeras, se eu não me falha a memória, né? E ele desenvolveu em Python. E eu fiquei pensando assim, cara, como que eu vou desenvolver isso, né? Porque até então tem disponível lá no site dele, mas é pago, não é de graça, é pago, não é free, nada. Você tem que pagar lá, é um valor lá, não me recordo agora, mas eu fiquei estudando esses dias aí, pesquisando bastante como que eu ia conseguir fazer o acesso a essa câmera, né? E com muitas anotações aqui, consegui fazer, né? Mas assim, pessoal, tive muitos problemas na minha máquina mesmo, tive que até baixei alguns arquivos, algumas coisas, acabou atrapalhando no meu desenvolvimento, inclusive aqui no dia a dia. Precisei até restaurar a máquina para um padrão aí de configuração nos dias anteriores por conta disso. Muitos erros no desenvolvimento. Isso aí é o dia a dia, pessoal, de quem trabalha nessa área, né? Que é MEI, como eu sou microempreendedor, e a gente tá aí na correria do dia a dia, e muitos erros. E aí pesquisando, pode ser o Lazarus, né? Até então eu estava compilando para 64 bits, mas o que acontece? Eu descobri que os arquivos da câmera são, de alguma forma, alguns são em 32 bits. E aí o meu Lazarus aqui, ele é 64 bits. E o que aconteceu? Eu baixei a versão 32 bits e não sei o que eu fiz aqui, que eu baguncei tudo, meu código aqui, tá?
E aí eu tive que fazer essa restauração. E aí, pessoal, depois de uns 15 dias quebrando cabeça com esse erro, eu consegui descobrir que não tem nada a ver. Não é questão de das opções ali de compilação, 32 bits ou 64 bits. Eu configurei ali no Lazarus como padrão, né, a configuração de saída ali do exe, e o erro que eu tava tendo era erro de lógica mesmo, porque é o seguinte: estudando a fundo ali a documentação da câmera, ela tem várias DLLs. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem várias DLLs, pessoal. Olha só, várias DLLs, vários arquivos aqui, entendeu? Então eu tinha que estudar e bolar como que eu ia fazer pro Lazarus ler essas DLL e reconhecer essas DLL, cara. Eu quebrei muita cabeça fazendo isso aí. E você não acha na internet, tá? Isso eu garanto pra vocês, porque eu pesquisei, não encontra. Por isso que eu tenho até vídeos aqui no canal falando a respeito da IA, cara. Quem não utilizar a IA no dia a dia, a verdade é que vai ficar para trás, vai ficar perdido, porque é um assunto relativamente novo, tá? Não encontrei nada parecido no YouTube, nem nada, mesmo na web pesquisando. E eu fiquei praticamente um mês estudando, porque nunca tinha feito esse tipo de integração, né? E outra, eu vou estar utilizando esse exe, esse software que eu desenvolvi aqui para acessar a câmera num cliente que ele tem do modelo dessa mesma câmera que eu tenho aqui. Fiz o teste, funcionou super bem, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que eu bolei, pessoal? A ideia que eu tive é assim, erros e acertos, né? Então é o seguinte: tem um software no mercado aí que de alguma forma ele consegue fazer o acesso a alguns modelos de câmera específica. E então eu parti dessa linha de raciocínio. Vocês estão conseguindo me compreender aí? Eu parti dessa linha de raciocínio, dessa linha de pensamento. E eu fiquei, né, quebrando a cabeça ali, como que esse software, ele de alguma forma, ele consegue fazer esse acesso. E eu fui pesquisar a respeito disso, até utilizei inteligência artificial. Então, por isso que eu falo para vocês, quem não tá utilizando inteligência artificial aí, pessoal, tá, não é que perdendo tempo, mas a produtividade, na questão da produtividade com a inteligência artificial, você ganha muito tempo, não tem nem comparação, tá? Mas assim, e aí eu fui estudar, cara, como que esse software ele consegue fazer o acesso. E eu descobri, tá, que a câmera, essa câmera, ela usa SDKs, né, as DLL dela, para fazer essa parte de comunicação. E esse software utiliza essas DLLs, né? Então eu tive a ideia de fazer o download desse software, baixei aqui para minha máquina, fui até a pasta dele, a pasta raiz dele, onde fica todos os arquivos dele ali, e tive a ideia, pessoal, de copiar todas essas DLL, todos esses arquivos, né? Passei, copiei, colei todos esses arquivos na pasta ali da minha aplicação, e foi a partir disso, foi seguindo essa linha de raciocínio. Não tive nenhum outro, vamos dizer assim, nenhum exemplo que eu baixei em GitHub ou que eu vi na internet, nada, cara. Eu fui seguindo essa linha de raciocínio, e o que dava certo eu ia anotando aqui, isso deu certo, isso deu errado.
E só na inteligência artificial também ajudando. E mesmo com a inteligência artificial, igual eu tô falando pra vocês, foi praticamente um mês aí na peleja. Acertos e erros, né? Erros e acertos, tá? Mas funcionou. Quebrei muita cabeça para tentar descobrir uma forma do Lazarus ler essas DLLs, tá? E é o seguinte, a mesma forma que você configura ali parte de login, parte de senha no aplicativo da câmera, eu consegui configurar aqui no Lazarus, tá? Desktop, claro, né? E funcionando super bem, 100%. Eu vou mostrar para vocês aqui, pelo menos no modelo das câmeras aí, das câmeras da linha ICC, essas câmeras chinesas aí, funcionou 100% porque elas utilizam SDKs, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como que eu fiz. Não vai ter como nem, ou futuramente aí mais para frente, porque eu preciso de tempo para fazer uma aula aí do zero mesmo ali, mostrando para vocês como que funciona. Então esse vídeo eu vou mais falar, né, como que eu cheguei no resultado final e como que deu certo aí, né? Eu consegui fazer o acesso a essa câmera. Então já tô com o meu Lazarus, pessoal, aqui aberto, tá? Como eu falei pra vocês, eu tive um probleminha aí, tive até que restaurar o computador por conta mesmo falha minha, mas é através dos erros aí que a gente vai aprendendo, né? E eu acabei deixando o fundo aqui, né, da parte do código ainda em branco, né? Eu gosto de programar aí mesmo ali naquele fundo mais escuro, né, para descansar mais as vistas, né? E até mesmo de vocês aí, né, que estão aí do outro lado da tela visualizando aqui. Mas é o seguinte, pessoal, eu vou passar aqui rapidamente o código, vocês estão vendo aí. Não foi fácil, foi bastante difícil, trabalhoso, que eu nunca tinha trabalhado, né? Com questão de acesso à câmera, mas até mesmo testei aquele componente, vou lembrar agora, o PazLib. Se alguém conhecer, deixa nos comentários. Eu acho que é o PazLib Player, alguma coisa, não sei. Não deu certo, muito erro também. E foi a única forma que eu descobri aqui, seguindo essa linha de raciocínio que eu já falei para vocês no início do vídeo aí, certo? Através das DLLs, né? Que no outro software que eu vi que ele acessava, então foi partindo dessa linha de raciocínio. Se aquele software ele consegue, por que eu não consigo? Mais ou menos ali simular o que ele faz lá e fazer aqui no Lazarus, né? E então foi isso que eu bolei, tá? Essa é a parte do código. Hoje o vídeo é mais um vídeo mais de explicação, falando para vocês aí, né, do como foi a parte de desenvolvimento para mim tá conseguindo fazer acesso, né, à câmera. Lembrando, é uma câmera chinesa, da marca ICC, tá? Então algumas constes eu declarei no type. Tem algumas functions, pessoal, bastante função utiliza para trazer essa DLL, e não é nem essa questão de trazer essa DLL, e também tem a questão do Lazarus ler e interpretar essa DLL. Dá muito erro, não conseguia saber o arquivo. E tem um programinha que eu tive que utilizar, porque assim, ó,
quem trabalha com DLL vai saber. A DLL ali é um empacotado de informações ali dentro, né? Como se fosse ali um baú, e dentro desse baú tivesse várias outras informações, né? Então, até mesmo foi ali estudando mesmo a fundo que eu descobri que tinha alguns arquivos dentro ali da DLL que eu precisava jogar aqui dentro do código, né? Então eu usei um programinha, não vou me recordar agora no momento, mas se esse vídeo tiver bastante curtidos, eu vou fazer a parte 2, parte 3, parte 4, quem sabe aí, né? Vai ser uma série de vídeos a respeito disso. Eu usei esse programa para fazer a extração. Ele meio que abre ali mesmo ali a DLL e extrai todas as informações, pessoal. É muito bacana. É uma lista ali e através disso eu joguei aquelas informações ali, até mesmo ali na IA, né? E ali é o prompt. Você vai escrevendo o prompt do jeito que você quer, e a IA vai trazendo as informações. Ó, essa DLL aqui, testa ela aqui, que provável que vai dar certo no código aí, para você conseguir acessar. E foi isso aí, pessoal. Tinha lá, sei lá, extraiu 50 arquivos daquela DLL e eu fui testando um por um. Vocês estão compreendendo? Então foi muito trabalhoso. Por isso que eu tô falando para vocês. Ele foi praticamente um mês ali estudando e errando e testando, e o que dava certo aqui eu ia anotando. Vou passar rapidamente aqui o código para vocês verem. Ó, isso aqui foi o que bolei de cabeça, não estava dando certo de forma alguma, e eu pensei, vamos passar aí o caminho certinho da DLL, né? Trazer aqui pro código, que provável que vai dar certo. E pimba, deu certo. DLL, função e mais função. Ó, esses arquivos aqui que eu falo para vocês, ó. Esses arquivos aqui nunca que eu ia saber, porque é o seguinte, esses arquivos aqui foram extraídos de dentro da DLL. Quando eu fui estudar a fundo esse programa que eu tô falando para vocês, de alguma forma ele consegue acessar também, ele só tem lá as DLLs, mas esses arquivos que eu tô mostrando para vocês aqui, ó, ele não tinha. Esses arquivos aqui eu consegui extrair por meio de um programa que agora que eu não me recordo, mas se esse vídeo tiver bastante curtido, comentário aí, vocês engajarem e gostarem desse conteúdo, eu vou trazer mais conteúdo a respeito disso, tá? Então, através desse programa que eu tô falando para vocês, eu consegui extrair essas informações aqui, e com a ajuda também, é claro, da inteligência artificial. A inteligência artificial me ajudou muito. Não, testa esses arquivos aqui, que eles que vão fazer o acesso à câmera, e o modelo da câmera que você tem aí. E foi pimba, foi certeiro, tá? E aqui, ó, as validação, condição, se der tudo certo, né, ou se não, aí mostra aí para o usuário, no visual aí para o usuário, falha de inicialização, algo nesse sentido, com a SDK, né. Mostrar aqui também, pessoal, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui a parte do formulário, bem simples, mas bem funcional. Só um botão aqui para acessar, e os 4 botões aqui, ó, que é da esquerda e direita para movimentar a câmera, cima e baixo, tá? Então é assim, eu tenho uma câmera aqui na frente aqui,
e eu vou tentar fazer o acesso por ela, tá? Então, essa aqui é a parte do formulário, monitoramento em tempo real, né? O nome sugestivo aí, né, desse formulário. Isso é o código, pessoal. Aqui, ó, no botão de acessar, esse que deu trabalho, que era só erro, não tava certo de jeito nenhum. Esse é o código. E aqui, ó, onde eu tô grifando aqui, é onde eu falei para vocês no começo do vídeo. A mesma coisa, a mesma lógica, vamos dizer assim, que a gente faz ali no aplicativo, no celular, eu fiz aqui também via código. O IP da câmera eu passei, a parte ali da porta também, né? E a questão do usuário que você cadastra, né, ali no aplicativo, e também a parte de senha também, que você cadastra tudo no aplicativo. Então é tudo passado para cá, pessoal. Isso aqui é a parte final já do código. Depois que ele conclui isso aqui, né, que fez o acesso, aí ele faz algumas validações. E pasmem, o componente que eu estou utilizando para visualizar é um Penium, pessoal, tá? É um Penium. Tentei com outros componentes, mas não deu certo. Inclusive foi uma recomendação da IA. Ah, usa aí o Penium. Aí criou essa parte de código aqui, ó. Usando a propriedade um handle. Então por isso que eu falo para vocês, tem vídeo aqui no canal falando a respeito da IA também. Cara, quem não utilizar a IA no dia a dia vai ficar para trás, a verdade é essa. Não é que a IA vai tomar seu emprego, mas outro que utiliza a IA vai. A verdade é essa, as empresas hoje nas contratações, estive lendo esses dias, um dos requisitos é o programador ali que sabe, a pessoa que sabe trabalhar com a IA. É um dos requisitos hoje em dia. Então, por isso que eu falo para vocês, galera, vamos aí focar também na IA, utilizar ela no dia a dia aí. Pessoal, olha que bacana o código para virar a câmera para o lado esquerdo. Isso aqui tudo é função. Isso aqui, ó, tudo função que eu extraí lá da DLL, igual eu tô falando para vocês. Nunca eu ia saber qual usar. Então eu tive que usar outro programa para extrair de dentro de uma DLL específica ali, né? Trazer aqui pro código, através de quem que ajudou? A IA. Por isso que eu falo para vocês. Esquerdo, direita, a mesma coisa. São funções que eu passo aqui no código. E através ali do Lazarus, podia ser outra linguagem também, mas com Lazarus funcionou 100%. Ele consegue fazer esse acesso. Código aqui, ó, cima, né, para câmera, movimentar a parte ali de cima e movimentar a parte de baixo. Igual eu falei para vocês, lógica pura, pessoal. Mais uma vez, peguei ali o programa que eu falei para vocês, fiz a extração e joguei aqui no código, tá? Olha só, deu em torno aí de 230 linhas, código total, né? Código total. Vou mexer na estrutura aqui, ó, mas vocês já podem visualizar aí, ó, login ok, iniciando o vídeo. Pessoal, olha só, que bacana, cara, com Lazarus, quem diria? Com Lazarus, galera, uma linguagem Free Pascal, que tem pessoas aí que infelizmente tem preconceito com a linguagem, e olha só o que eu consegui aqui fazer, desenvolver com Lazarus. Então, galera, a linguagem, eu sempre falo, vai do programador, cara. A linguagem ela não tem um limite ali.
Ali vai do programador. Muitas vezes o limite está na cabeça do programador, tá? Aí se tiver aí um bom copo de café aí, daquele jeito, se dedicar, o cara tem que ter, ó, disciplina, ele tem que ter o foco, mas ele tem que executar também, que aí não adianta, entendeu? Então, com o Lázaro, galera, ó, em tempo real, passando até uma pessoa ali, ó, não sei quem é, mas, ó, é uma câmera que eu tenho aqui do carro aqui. Então, pessoal, olha só que bacana, com Lázaro. Procurei muito conteúdo aí na internet para ver se me ajudava, não encontrei. E quebrando cabeça, batendo na tecla. Então é uma orientação que eu deixo até para vocês. Nunca desista. Se tiver um plano aí de desenvolver algo, ou mesmo para você, ou claro, para cliente, alguma coisa aí, cara, não desista. O cara tem que ser persistente, bater na mesma tecla. Depois de uma semana que eu tava trabalhando com isso aqui, bolando como que eu ia desenvolver isso, eu pensei em desistir. Cara, isso aí não vai ter jeito, mas aí eu persisti. E aí, ó, tá o resultado aí, entendeu? Isso aqui não é imagem em um componente TMI, isso aqui é real. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, fazendo a movimentação, olha aí, ó. Aqui é fazendo a movimentação. Olha que top, pessoal. Que top, que top, que top. Com Lázaro, galera. Com Lázaro, tá? Vou achar aqui pra vocês verem, ó. Pra vocês verem que não é clicando mesmo aqui, ó. Tá? Com Lázaro. Beleza. Fechei aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o modelo da câmera, pessoal. O modelo da câmera que eu tô fazendo, que eu fiz desenvolver esse teste aqui. É do modelo dela, da marca ICC. Ó, não sei se vai dar pra... Não é fazendo propaganda, não tô ganhando nada por isso, tá, pessoal? Mas é vamos dizer assim, um case de sucesso que eu tive aqui, né? Não é todo dia que você vê aí uma aplicação aí em Lázaro fazendo acesso a uma câmera, né? Então, deixa eu ver se tem o modelo dela. Modelo A31 da ICC, ó. Eu vou até tirar ela da caixa aqui. Tô fazendo a propaganda sem querer, pessoal, mas é para mostrar para vocês, ó. Manualzinho, a câmera é uma câmera nova, é desse modelo aqui, pessoal, tá? Ó, tudo para fazer a instalação já no cliente, ó, dentro da caixa, tudo bonitinho. Vou tentar mostrar para vocês aqui para não tirar, porque ela tá dentro da caixa, ó. Mas olha só, câmera top das galáxias, tá? Da ICC. Essas câmeras aí chinesa mesmo, mas ela tem uma qualidade muito boa. Vocês viram aí no vídeo, mesmo à noite, você consegue visualizar bem aí. Olha só que bacana, essa câmera aqui, tá? Eu tô utilizando ali para... Eu fiz essa integração utilizando o Lázaro. Então, pessoal, a limitação muitas vezes tá no programador, porque se você estudar, se você pesquisar, a linguagem faz. É claro que tem, podia ter utilizado aí Python, podia ter utilizado outra linguagem, podia, inclusive eu utilizei Python, gerei alguns exemplos, até alguns exemplos que eu vi na internet. Com esse modelo específico de câmera, não consegui, não tive sucesso, somente utilizando aqui o Lázaro, estudando a questão ali da parte ali da DLL, né? Mas é isso, pessoal,
bate-papo rápido, que é o dia a dia do microempreendedor individual, né? Do autônomo, né? Vamos dizer assim, que trabalha com tecnologia durante o dia, estuda também, então é correria. E a ideia é o seguinte: se vocês gostarem desse conteúdo, eu vou trazer mais vídeos a respeito disso aí, pessoal. Vou estudar mais a fundo. Eu quero fazer integração utilizando o Lazarus também em outra câmera. O modelo é diferente desse aqui, é um pouco mais enjoado, mas eu pretendo trazer vídeo aqui no canal a respeito disso aí também, tá? Se vocês quiserem que eu traga outros vídeos, pessoal, produzo outros vídeos a respeito desse assunto, deixa a curtida de vocês aí, pessoal, vai ajudar demais, beleza?